Olá, eu sou Rômulo e junto com a minha colega Juliana Cordeiro eu vou apresentar a vocês o texto Refletindo sobre critérios de qualidade da pesquisa qualitativa. Essa é uma atividade da parte de pesquisa qualitativa da disciplina Desenho de Pesquisa, ministrada pelo professor Dr. Rafael Fernandes de Mesquita. O artigo que a gente vai apresentar foi escrito por Arilda Schmidt Godoy, que é professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E mais abaixo a gente fornece a referência bibliográfica do artigo. Nesse estudo, a pesquisadora propõe uma agenda mínima para avaliar a qualidade dos artigos qualitativos. O foco da autora neste artigo são os estudos qualitativos ditos básicos ou genéricos, que utilizem o paradigma interpretativo. E o que são esses estudos qualitativos ditos básicos ou genéricos? Segundo Merriam, são aqueles que contêm as características essenciais de metodologia qualitativa, mas que não podem ser enquadrados em qualquer modalidade específica, como, por exemplo, um estudo de caso, um estudo etnográfico, uma etnometodologia, um grounded theory ou qualquer outra modalidade específica. E o paradigma interpretativo é o mesmo que paradigma fenomenológico, e, por consequência, ele é diferente do paradigma positivista, sendo mais identificado pelo pós-positivismo. São trabalhos em que a visão do pesquisador está mais presente, baseando-se em observação mais próxima dos fatos, em que o pesquisador interage com o que está sendo pesquisado, tentando entender o que está acontecendo numa situação e procurando padrões que possam ser repetidos em outras situações semelhantes. As características-chave da pesquisa qualitativa básica ou genérica, segundo a autora, são as seguintes. Primeiro, o interesse em compreender o significado atribuído ao fenômeno ou situação pelos participantes. Segundo, pesquisador como principal instrumento da coleta de análise de dados. São pesquisas em que se utilizam de entrevistas, de pesquisa de campo. 3. A condução da pesquisa é essencialmente indutiva. E quarto, o relato descritivo é apresentado ao final do trabalho de forma detalhada e rica. Vamos relembrar um pouco o que é um processo dedutivo e o que é um processo indutivo. Essa explicação foi retirada do texto de nivelamento, pesquisa e administração. O processo dedutivo ele parte de inferências gerais para deduzir casos particulares. E, portanto, ele passa do geral para o particular. O processo indutivo é o contrário. Ele passa de casos particulares para induzir inferências gerais. E, portanto, sai do particular para o geral. Aproveitando-se dos estudos quantitativos, algumas características importantes para determinar a qualidade de uma pesquisa qualitativa são a confiabilidade e a validade. A confiabilidade diz respeito à replicabilidade das descobertas científicas, e ela é de difícil aplicação na pesquisa qualitativa. Difícil porque a duplicação exata de um método e de um conjunto de procedimentos de investigação pode não produzir os mesmos resultados idênticos, porque cada situação é única. E mesmo que, por mais que se explique e se detalhe todos os procedimentos da pesquisa, pode ser que em uma outra situação os mesmos fatos não aconteçam da mesma maneira. Então, não existe nos estudos qualitativos uma confiabilidade externa perfeita. Essa confiabilidade, como eu disse, pode ser externa ou interna. A confiabilidade externa, ela diz respeito à possibilidade do investigador descobrir os mesmos fenômenos ou elaborar idênticos construtos a partir de um cenário social análogo ou similar. Ou seja, generalizar aquilo que foi observado. Mas como se pode aumentar a possibilidade de uma confiabilidade externa? Para isso é importante ter claro os papéis desempenhados pelo pesquisador
e qual o status do pesquisador no grupo que foi estudado. Além disso, a seleção dos informantes deve ser feita de forma a se basear em critérios claramente estabelecidos. Deve-se fornecer a descrição cuidadosa dos contextos físicos, sociais e interpessoais onde o estudo ocorreu, além do que deve-se fornecer claramente o tipo de pesquisa qualitativa que foi adotado. A confiabilidade interna diz respeito à coincidência na conduta dos pesquisadores que atuam no mesmo estudo ou que estão trabalhando em equipe, examinando a mesma questão em cenários diferentes. E como aumentar a confiabilidade interna? Para aumentar a confiabilidade interna, os pesquisadores devem cuidar da qualidade dos dados primários, especialmente quando há mais de um pesquisador. As transcrições literais das entrevistas e as descrições feitas por meio de notas de campo, os registros das observações e usos das fontes documentais devem ser feitos com muito cuidado e devem estar claros no relatório final. Além disso, a presença de mais de um pesquisador de campo, a obtenção da ajuda dos participantes para confirmar as informações registradas e a corroboração dos resultados por outros investigadores pode aumentar a confiabilidade interna. A validade diz respeito à exatidão das descobertas científicas. Ela também pode ser externa ou interna. Validade interna. A validade interna pode ser resumida na seguinte pergunta: os pesquisadores observam ou medem realmente o que acreditam estar observando ou medindo? Em outras palavras, os significados relatados pelos pesquisadores no relatório é igual ou muito semelhante aos significados atribuídos pelos participantes? Essa validade interna é garantida pela convivência do pesquisador com os participantes. É importante detectar se as categorias conceituais criadas possuem os mesmos significados para os participantes e para o pesquisador. A permanência do pesquisador no campo e o uso de diferentes estratégias no processo de coleta de dados, especialmente as entrevistas em profundidade e a observação participante, podem ajudar a garantir a validade interna. A validade externa pode se resumir na seguinte pergunta: em que medida os conceitos e postulados gerados, aperfeiçoados ou comprovados são aplicáveis a mais de um grupo? A palavra-chave da validação externa é comparação. A validade externa está relacionada aos fatores que permitem a comparabilidade dos resultados. A validade externa depende da definição e descrição dos componentes do estudo que permitam aos investigadores comparar seus resultados com o de outros estudos semelhantes. Nos casos das pesquisas qualitativas, os pesquisadores Lincoln e Guba utilizaram nomes diferentes para criar critérios próprios para a pesquisa qualitativa, tendo como base os critérios das pesquisas quantitativas. Nesse sentido, a credibilidade equivale à validade interna. A transferibilidade equivale à validade externa. A confiança equivale à fidedignidade. E a confirmabilidade equivale à objetividade. Portanto, são critérios próprios da pesquisa qualitativa, segundo Lincoln e Guba, a credibilidade, a transferibilidade, a confiança e a confirmabilidade. A confiança e a confirmabilidade são averiguados por meio de auditoria. A auditoria teria o objetivo de garantir que as boas práticas de pesquisa foram adotadas, o que implica em assegurar que foram feitos os registros sobre todas as etapas do processo de pesquisa: a formulação do problema, a seleção dos participantes, as notas de campo, as transcrições das entrevistas, as decisões sobre procedimentos analíticos. Recomenda-se que a realização da pesquisa durante a realização da pesquisa seja feita essa auditoria e também ao final dela. O processo de auditoria também atenderia ao critério da confirmabilidade, que envolve a qualidade dos resultados, examinando-se se eles decorrem dos dados coletados e se as inferências obtidas não são espúrias.
além de que se as categorias de análise são apropriadas e se há clareza ao modelo teórico desenvolvido. A credibilidade significa que os significados relatados são iguais aos significados atribuídos pelos participantes. Os significados podem ser aprovados pelos seus participantes. Como garantir que a pesquisa possui credibilidade? A permanência e o engajamento do pesquisador no campo, o uso das técnicas de triangulação, o questionamento dos pares, a análise de casos negativos e a checagem pelos participantes. A permanência e o engajamento do pesquisador no campo permite corrigir interpretações falsas ou enviesadas. Na medida em que você está mais presente e escuta mais pessoas, mais opiniões e mais versões, você pode corrigir essas interpretações falsas. É porque você vai conseguir identificar as distorções por parte dos investigados. O uso de técnicas de triangulação equivale às triplicatas dos estudos quantitativos. Na prática, significa você repetir a análise usando métodos diferentes ou mesmo métodos iguais que possam diminuir a possibilidade de que erros interfiram nos resultados. A triangulação por fonte de dados significa que você pode obter as mesmas informações ou as mesmas perguntas de pessoas diferentes, de participantes diferentes, e depois fazer a análise para ver se essas opiniões convergem ou não. A triangulação de pesquisadores significa que você pode trabalhar em equipe no seu estudo de campo e depois verificar se as observações dos significados dos participantes feitas pelos pesquisadores convergem ou divergem. A triangulação de teorias envolve a análise do mesmo fenômeno com um olhar teórico diferente. Segundo a autora, essa triangulação é a mais difícil de se realizar. A triangulação de metodologias, por sua vez, também envolve o uso de metodologias diferentes para se obter os significados dos participantes e, em seguida, se realizar as comparações. O questionamento dos pares envolve a realização de sessões destinadas a explorar e cotejar aspectos das investigações que não estão claros e poderiam permanecer implícitos na mente do pesquisador. O que significa que você vai expor aquilo que encontrou e, mediante a análise dos colegas, verificar se está claro para os colegas aquilo que você imagina que esteja claro, porque está claro dentro da sua mente, mas pode não estar claro para os demais na medida que você vai expondo. A análise de casos negativos. Você deve estar atento às exceções, podendo alertar para a necessidade de ampliação da coleta ou indicar novas possibilidades de interpretação dos resultados. No momento da sua análise, você pode observar que apareceu uma exceção, que na pesquisa quantitativa a gente chama de outliers. Essas exceções podem indicar ou que realmente é um ponto fora da curva, ou que, na verdade, existe uma outra realidade, um outro viés da sua pesquisa que está surgindo agora e que talvez você possa necessitar de aumentar a coleta dos dados, aumentar a amostra para poder pegar toda essa amplitude de pensamentos, de significados. A checagem pelos participantes. Pode ser importante para ele avaliar a precisão e relevância dos seus achados. Isso significa que você pode dar a oportunidade dos participantes checarem aquilo que você está relatando, para que eles possam certificar o pesquisador de que o que está sendo relatado condiz com o que eles imaginam, consideram que seja mais adequado para os significados que eles mesmos dão aos fenômenos. Isso permite que o pesquisador esteja mais preparado para convencer os leitores e os críticos acerca da autenticidade da sua investigação. A transferibilidade. A transferibilidade diz respeito à possibilidade de transferência dos achados para outros contextos.
Recomenda-se que o pesquisador qualitativo realize uma descrição densa do fenômeno estudado, que permita a um possível leitor ou consumidor julgar sobre a possibilidade de transferência dos resultados encontrados para outros contextos. Esse conceito recebeu a denominação de generalização naturalística. Na seção 3, estabelecendo a agenda mínima, a autora afirma que Marshall e Rosman propõem um conjunto de critérios destinados a garantir a solidez de uma investigação qualitativa. Partindo das propostas de Lincoln e Guba, esses autores destacam 4 pontos que devem ser observados ao se analisar a qualidade de um estudo com abordagem qualitativa. Esses pontos são os seguintes. Primeiro, a metodologia e o delineamento do estudo são detalhados. Segundo, a relevância das questões de pesquisa e dos dados é apresentada. Terceiro ponto, a possibilidade de transferência dos resultados é explicitada. E o quarto, preservação e qualidade dos registros. Sobre o primeiro ponto, a metodologia e o delineamento do estudo são detalhados, a autora afirma que o investigador deve expor em detalhes a metodologia e o delineamento de pesquisa, para que o leitor ou o avaliador consiga julgar se a pesquisa é adequada e se ela faz sentido. Isso inclui apresentar e discutir os pressupostos orientadores do paradigma qualitativo e do tipo específico de metodologia utilizado. Justificar as escolhas. Também devem estar claros como se deu a entrada do pesquisador no campo, os papéis por ele desempenhados durante as interações, o atendimento às questões éticas e a saída do local. Além disso, são relevantes o processo de escolha e descrição do contexto e também dos participantes. Procedimentos adotados na coleta e análise dos dados também deverão ser detalhados. O detalhamento dos passos impõe uma atitude de autorreflexão. Essa autorreflexão provoca consciência das qualidades e dificuldades e revela e discute possíveis vieses e subjetividades da pesquisa. Godoy destaca também que é importante um estudo piloto ou de contatos preliminares com o campo para se certificar de que as questões de pesquisa fazem sentido na realidade social e não são apenas um problema artificial. Segundo ponto, a relevância das questões de pesquisa e dos dados é apresentada. As questões de pesquisa de um estudo qualitativo devem ser estabelecidas claramente. Elas devem ser coerentes com a metodologia e a relevância em relação a estudos anteriores deve estar explícita. Os dados brutos e as evidências apresentadas devem ser abundantes, de forma a demonstrar a conexão entre os dados descritivos e as interpretações do pesquisador geradas a partir desses dados. Por conta dessa abundância de dados, é importante que sejam utilizados recursos visuais, como gráficos, modelos, quadros e figuras. Esses recursos permitem organizar os dados, tornando-os mais acessíveis aos pesquisadores e futuros leitores. Para uma pesquisa ser internamente válida, suas conclusões devem estar apoiadas nos dados. A validade interna é julgada considerando-se até que ponto a descrição e interpretação oferecidas pelo pesquisador estão de acordo, ou seja, até que ponto elas são consistentes com os dados coletados. De acordo com Mason, a validade envolve o alinhamento entre lógica do método qualitativo, o tipo de questão que se pretende responder e o tipo de explanação teórica a que se quer chegar. Ou seja, como determinadas estratégias e fontes de dados foram usadas visando se obter informações consideradas relevantes. A validade da interpretação dos dados também deve ser atestada, mostrando como esses dados foram separados em temas e categorias ou examinados, sempre mapeando, traçando o caminho e justificando os passos que levaram ao processo interpretativo. Para Silverman, há algumas maneiras de se levar o pesquisador a pensar criticamente sobre os procedimentos adotados na coleta e na análise dos seus dados, e que poderão tornar os resultados mais válidos. Uma dessas maneiras é o uso do método comparativo, quando o pesquisador procura outro ou outros casos para testar seus achados
e acaba formulando hipóteses provisórias. Silverman também chama atenção para o grau de consistência com que códigos e categorias são atribuídos às informações coletadas, o que pode ser obtido por meio da checagem por diferentes pesquisadores ou pelo mesmo pesquisador em diferentes ocasiões. Terceiro ponto, a possibilidade de transferência dos resultados é explicitada. Para atender esse aspecto, o pesquisador deve localizar o seu objeto de estudo dentro de um contexto histórico-social mais amplo. Na visão de Stake, que é compartilhada também por outros investigadores qualitativos, quando se trata de um estudo de caso de caráter fundamentalmente descritivo, o questionamento sobre a transferência dos resultados para outros contextos não faz sentido. Um caso é relevante por si mesmo. Não há necessidade do pesquisador se preocupar com a possibilidade de generalização. Assim, o conhecimento profundo de um caso pode auxiliar o pesquisador no entendimento de outras situações semelhantes. Sugere-se que a generalização naturalística se dá no âmbito daquele que lê o caso, que com base na sua experiência vai fazer associações e relações com outros casos, transferindo os achados da investigação para outros cenários. O que Stake introduz quando ele propõe essa generalização naturalística é uma mudança de perspectiva. Ele sugere que, ao invés de assumir a responsabilidade de definir para que populações ou contextos os resultados obtidos podem ser generalizados, o pesquisador deixa essa decisão para o leitor. Mas, para que o leitor possa realizar essa transferência, o pesquisador deve elaborar um relatório claro e detalhado. Quarto ponto, preservação e qualidade dos registros. Para a Mason, é importante assegurar e demonstrar que o processo de geração e análise dos dados, além de ser apropriado ao exame das questões de pesquisa, é também completo, cuidadoso, honesto e exato. É preciso ficar claro que o pesquisador não inventou nem adulterou seus dados, nem foi descuidado ou relaxado nos registros. É fundamental que esses dados sejam reunidos e organizados em arquivos, que os preservem e os tornem disponíveis. Os dados cuidadosamente coletados, organizados e preservados atestam a seriedade do pesquisador e permitem o uso em auditorias e avaliações, além do compartilhamento com outros pesquisadores, o que podem apresentar informações diferentes e ou complementares. De acordo com a autora, não existe uma resposta simples sobre quais critérios deverão ser tomados como referência ao se proceder à avaliação de um estudo qualitativo. Mesmo reunindo um conjunto de preocupações comuns na área da pesquisa qualitativa, ainda é possível questionar se todas elas devem ser observadas em qualquer pesquisa desse tipo. A autora chama atenção para alguns aspectos, como, por exemplo, a necessidade de clareza na apresentação dos pressupostos orientadores do paradigma qualitativo da sustentação ao estudo. Realização de estudo piloto. Esse estudo piloto, ou de contatos preliminares com o campo, dá a certeza do sentido das questões de pesquisa. Pode provar que elas são reais, não são apenas uma ideia artificial, não são apenas uma ideia do pesquisador de um problema que não existe na realidade. Outra questão, explicação de como desenvolver o trabalho de campo e o processo analítico. Com relação a esse ponto, o relatório de pesquisa deve ser claro e detalhado. Esse relatório deve possibilitar que o leitor avalie a pesquisa e julgue se ela é adequada. Consistência entre os dados coletados e resultados. A descrição e interpretação feitas pelo pesquisador, elas devem estar de acordo com os dados coletados. Fornecimento de dados ricos e abundantes. Quando os dados apresentados são completos, é possível perceber a conexão entre esses dados e a interpretação do pesquisador a partir deles. Outro ponto, realização de checagens pelos participantes e pesquisadores. O atendimento a esse critério vai colaborar para a credibilidade da pesquisa. As checagens devem estar presentes em várias etapas do trabalho, por meio de abordagens formais
e informais. Por exemplo, fornecer ao participante a transcrição da sua entrevista para que ele possa confirmar se as informações estão de acordo, ou voltar ao informante para esclarecer pontos obscuros, tem sido prática comum entre os pesquisadores. A discussão dos resultados, como de outros aspectos considerados relevantes pelo pesquisador, com um grupo de participantes ou organização, pode ser importante para ele avaliar a precisão e a relevância dos seus achados. Mais um ponto destacado pela autora foi fornecimento de informações suficientes para que haja possibilidade de ocorrer a generalização naturalística. Para isso, o leitor precisa ter acesso aos dados e informações e precisa que eles sejam claros e detalhados. Por fim, organização de arquivos que preservem os dados, porque são esses dados que vão dar sustentação às interpretações feitas pelo pesquisador. Além disso, esses dados podem servir de base para outras contribuições ou pesquisas. Para Silverman, é difícil sustentar a ideia de que um estudo é válido quando apenas uns poucos exemplos ilustrativos dos dados são relatados, quando os critérios para incluir tais exemplos e não outros não são explícitos, ou quando os dados e informações originais não se encontram disponíveis para checagem e verificação. Enfim, a escolha e adoção de um determinado conjunto de critérios exige que o pesquisador esteja continuamente refletindo sobre o fenômeno em estudo e sobre o processo que lhe permite compreendê-lo e interpretá-lo. Espera-se que o ato de pesquisar não seja entendido simplesmente como uma atividade técnica e objetiva, mas como uma atividade que envolve também as subjetividades do pesquisador e daqueles que estão sendo estudados. Além disso, ter consciência de suas dificuldades e limitações pode indicar ao pesquisador caminhos de melhoria. Assim, a gente finaliza a análise do texto, refletindo sobre critérios de qualidade da pesquisa qualitativa da Arilda Schmidt Godoy. Para finalizar a nossa apresentação, propomos um breve diálogo entre os artigos da professora Godoy e o artigo Critérios de Qualidade para Artigos de Pesquisa Qualitativa, de Patias e Hohendorf. O nosso objetivo é trazer deste trabalho uma interessante visão sobre a localização dos diversos critérios que estudamos no texto da professora Godoy dentro das seções típicas de um artigo científico. As autoras basearam-se em critérios adotados pelo Journal Article Reporting Standards, JARS, da Associação Americana de Psicologia, a APA, o Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research, COREQ, e o Standards for Reporting Qualitative Research, SRQR, estes últimos de autores independentes especialistas da área. Primeiramente, o título deve fornecer uma descrição concisa da natureza ou tema do estudo, indicando se tratar de pesquisa qualitativa, ou indicando o delineamento, etnografia, teoria fundamentada nos dados, ou método de coleta de dados, entrevista, grupo focal. O resumo deve sintetizar os principais elementos do estudo, problema, objetivo, delineamento, método, principais resultados e implicações. Nesse caso, ele não se difere muito dos resumos de outros tipos de pesquisa, como a quantitativa e a quali-quantitativa, conforme nós estudamos nos textos de nivelamento da disciplina. As palavras-chave devem incluir, em média, 5 palavras-chave, sendo pelo menos uma referente ao delineamento e uma descrevendo o tipo de participantes ou fenômeno investigado. A introdução contempla a descrição do tema do estudo, com revisão crítica da literatura teórica e empírica relevante, de forma a justificar o estudo realizado. O método identifica o delineamento qualitativo utilizado no estudo, por exemplo, estudo de casos, etnografia. Além disso, pode-se explicitar o paradigma de pesquisa que norteou o estudo, construtivista, feminista, por exemplo, justificando a sua escolha.
Os paradigmas de pesquisa nós estudamos também nos textos de nivelamento. Os participantes devem indicar o número de participantes, os documentos ou eventos analisados, caracterizar os participantes, documentos e eventos a partir de dados biosociodemográficos, culturais, etc. Descrever o porquê da inclusão e exclusão dos participantes. Instrumentos. Descreve os instrumentos utilizados para a coleta de dados. Exemplo, roteiros de entrevistas, diários de campo, indicando a origem e possíveis adaptações. Formato das questões, exemplo, aberta ou fechada, e exemplos de questões. Os procedimentos de coleta de dados. Deve fornecer todos os detalhes da coleta de dados, incluindo data de início, interrupção e fim, processo de recrutamento dos participantes, por exemplo, compensação, desistências ou recusas, conveniência, exaustão, se houve estudo piloto, indicação do local da coleta, se houve presença de terceiros, os procedimentos de gravação, por exemplo, áudio ou vídeo, o processo iterativo abarcando especificações de quem conduziu a coleta de dados, por exemplo, formação acadêmica, o sexo, o papel dentro da equipe de pesquisa, a experiência e o treino para a pesquisa, e principalmente a relação do pesquisador com o participante. Se houve repetidas entrevistas, se houve triangulação, se houve possíveis modificações de procedimentos, duração média das coletas de dados, bem como a interação com os participantes. O procedimento de arquivamento dos dados, a justificativa para a finalização da coleta, por exemplo, a saturação, indica como a saturação foi operacionalizada, se as transcrições foram compartilhadas com os participantes para comentários e ou correções. Os procedimentos éticos. Indica os dados que se os dados foram manipulados e armazenados com vistas a garantir a segurança e o anonimato dos participantes. Indica as relações e interações entre os pesquisadores e participantes que são relevantes para o processo e qualquer impacto advindo dessa relação. Por exemplo, se há algum relacionamento prévio à pesquisa entre o pesquisador e o participante. Descreve as compensações e provê as garantias dos processos éticos relevantes na coleta dos dados e o seu consentimento. Indica se houve alguma mudança metodológica, suas razões e implicações éticas. Os procedimentos de análise de dados. A seção deve apresentar todo o processo de análise em detalhes, indicando quantos pesquisadores realizaram as transcrições e a codificação dos dados, explicitando o treinamento para tal. Indica se houve conferência dos dados transcritos com os coletados, isto é, informa sobre a integridade dos dados. Identifica as unidades de análise, por exemplo, transcrição total, se foram os textos ou se foram unidades. O paradigma que orientou a análise foi apresentado e sua escolha foi justificada. Apresenta a descrição do esquema final de codificação, indicando como os temas, categorias foram gerados, se indutiva ou dedutivamente. O texto da professora Godoy, como nós vimos, baseia-se na abordagem indutiva. As codificações são importantes principalmente nos casos de análise de conteúdo, em que você vai tratar unidades de palavras ou trechos comparando-se uns com os outros. Quando aplicável, deve incluir a descrição dos softwares utilizados, como por exemplo o Atlas TI, utilizado para análise. Indica se os resultados foram discutidos com os participantes. Indica técnicas para garantir a credibilidade e fidedignidade da análise de dados, por exemplo, a checagem por membros, a auditoria e a triangulação, como nós estudamos agora há pouco. Na seção de resultados, nós devemos deixar claro se foram utilizados trechos das falas dos participantes para ilustrar temas e categorias.
nós devemos utilizar esses trechos para complementar todas as informações que foram dadas a respeito da nossa interpretação dos significados dados pelos participantes. Cada trecho deve ser identificado com o número ou nome fictício do participante. Devemos apresentar consistência entre trechos e temas apresentados. Devemos também descrever o tema principal, demonstrando a compreensão que nós tivemos dos resultados. Os resultados que não se encaixaram nos temas centrais ou os temas não centrais devem ser apresentados. São os resultados negativos, os casos negativos que nós estudamos anteriormente. Quando pertinentes, nós devemos mostrar diagramas, tabelas e modelos para ilustrar os nossos resultados. Na discussão, os nossos principais resultados devem ser sumarizados e discutidos de acordo com a teoria ou modelo e com pesquisas prévias. Devemos discutir a aplicação e a transferibilidade dos resultados. Devemos indicar e problematizar as principais limitações. Devemos também descrever as principais contribuições para a área ou disciplina, bem como para as políticas públicas e aplicação prática. Devemos sugerir também para novos estudos os caminhos para desenvolvimento da nossa área que estamos estudando.